Olá, Chiquitos, tudo bem? Bom, então hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Vou realizar algumas correções sobre a nossa aula anterior. Então, as atividades da página 86 e 87. Passei para vocês 6 exercícios, então vou fazer a correção deles hoje. Bom, antes de começar a fazer a correção, só relembrando um pequeno resumo sobre o nosso conteúdo, que está relacionado à evolução. Então, trabalhamos diversas teorias e hipóteses de acordo com a evolução dos animais e as principais características adaptativas deles, focando bastante os dois principais evolucionistas, Lamarck e Charles Darwin. Bom, vamos à nossa correção. O primeiro exercício. Por que as mutações que afetam apenas as células somáticas não têm um efeito significativo em termos de evolução, como aquelas que afetam as células germinativas e gametas? Então, vamos lá. As células somáticas são as células dos indivíduos. Então, são as células que se multiplicam, que formam os tecidos, o sistema nervoso, que realizam a divisão celular. Já as células germinativas, ou também chamadas de gametas, são células diferentes, que são elas, pelo processo da divisão celular, a meiose, que ajuda no processo de características, que são essas células que levam as características genéticas e possíveis mutações. Então, o que acontece? A resposta está relacionada porque essas mutações não são transmitidas aos descendentes. Então, as células somáticas, elas não vão ser transferidas para os seus descendentes. Por quê? Porque elas não fazem o processo de divisão celular que transmite as principais características. As células somáticas, cada indivíduo vai ter o seu, mas apenas as células germinativas que vão levar a característica genética e não a célula somática. Bom, agora vamos para o exercício 2. Indique a alternativa correta e justifique as incorretas. Observando as 4 alternativas, a única que está correta é a B. A evolução pode ocorrer com a atuação da seleção natural sobre a variabilidade genética de uma população. Então, aprendemos lá atrás que a seleção natural, ela pode interferir na variabilidade genética de uma população. Então, é algo positivo, porque a seleção natural, o mais apto vai se adaptar ao meio ambiente, através desse conceito da atuação da seleção natural. As demais, elas estão incorretas por quê? A. Certa mutação provocada por radioatividade resulta em uma característica que dá resistência à radioatividade. A radioatividade vai dar resistência? Não. A radioatividade vai dar mutações genéticas para células germinativas. Então, os futuros descendentes podem nascer com algum tipo de anomalia genética. C. Uma ginasta que desenvolveu músculos fortes através de intensos exercícios terá filhos com a musculatura bem desenvolvida. Também não, né? Lembra da lei do uso e desuso de Lamarck? O que a gente usa, a gente acaba transferindo para os nossos descendentes, e o que não usa é descartado. Então, essa alternativa entra nessa lei de Lamarck, porém essa lei, ela não é conceituada, então é uma característica errada. D. Duas populações da mesma espécie não podem originar espécies diferentes, mesmo que se tiverem isolamento geográfico. Também está errado, porque duas populações da mesma espécie, elas podem sim originar espécies diferentes, porque elas vão estar adaptadas a ambientes diferentes através do isolamento geográfico. Então, essas características podem ter possíveis novas espécies mais aptas ao novo meio ambiente. Agora o exercício 3. O biólogo alemão Auguste
cortou a cauda de camundongos durante muitas gerações. Então ele foi cortando o rabinho aí dos camundongos ao decorrer de várias gerações. Ao final do seu experimento, os filhotes continuavam a apresentar aquele órgão perfeitamente normal. O experimento mostrou que a alternativa correta é a alternativa A. Os caracteres adquiridos não são transmitidos aos seus descendentes. Então, essa característica também entra muito a lei do uso e desuso de Lamarck, porque Lamarck falava que quando utilizávamos algum tipo de órgão, ele era passado para os seus descendentes, mas esse tipo de característica é errado, porque aprendemos lá com Charles Darwin que é o mais apto, né, que acaba obtendo características e passando para os seus descendentes, e não as características que vamos obtendo, né, por um tempo, e o que a gente não vai utilizando vai sendo descartada. Não, não é bem assim. Então, as características adquiridas não são transmitidas aos seus descendentes. Então, entra aí a questão lá de Lamarck, uso e desuso. Bom, a questão 4 está relacionada em uma observação de 5 imagens. Vocês têm que formular as principais hipóteses sobre a principal adaptação desses animais. Bom, a adaptação apresentada nas fotos são resultados de um longo tempo de evolução. Então, como vocês aprenderam, a evolução ela não vai ocorrer de um dia para o outro. Ela demora muito tempo para ocorrer a adaptação nos organismos vivos, na qual a variabilidade genética permitiu a seleção de características vantajosas à sobrevivência em cada ambiente. Então, a seleção natural ela acaba selecionando os organismos mais aptos para o meio ambiente. Então, na primeira imagem aqui, quando a gente observa o bicho-pau, qual que é a principal característica dele? É a camuflagem. Ele se camufla em galhos para fugir dos seus predadores. Logo embaixo, o leão, ele é um carnívoro e a principal característica desses animais são os dentes, que são bem desenvolvidos para que haja perfuragem na carne de suas presas. É uma adaptação. Bom, depois temos o golfinho. O golfinho, ele tem a sua principal característica adaptativa, as suas nadadeiras, que facilitam o deslocamento na água. Já o ouriço, o cacheiro, ele é apto nos seus espinhos de defesa, para que os predadores não consigam pegar esse animal tão facilmente. Então, ele acaba eliminando aí esses espinhos para facilitar a sua defesa. Já o jabuti, ele utiliza a sua carapaça para fugir dos seus predadores como forma de proteção. Bom, no exercício 5, tá falando o seguinte: em uma floresta com muitas árvores, com um tronco de cor clara, vivia mariposas com asas, também de cor clara. Havia ainda algumas poucas mariposas com asas de cor escura. As mariposas mais escuras eram vistas com mais facilidade pelos pássaros que se alimentavam de mariposas. Com a população, os troncos das árvores acabaram ficando com a cor escura, o que possibilitou o surgimento de mariposas com asas de cor escura. O que deve ter acontecido ao longo do tempo com o número de mariposas escuras? Como você explica essa situação hipotética e como se chama esse processo? Então, só nessa questão temos 3 perguntas. Em um dos trabalhinhos que eu passei para vocês anteriormente, vocês trabalharam e eu expliquei sobre o processo adaptativo das mariposas. Pela Revolução Industrial, com a grande quantidade de poluição, as mariposas elas passaram por um processo de seleção natural e elas se tornaram mais aptas no meio ambiente. Por quê? A coloração dessas mariposas elas foi mudando.
né? Então, as mariposas escuras deve ter sido resultado de mutação que ocorreu nas mariposas com asas de cor clara e foram transmitidas aos seus descendentes. Então, as mais aptas, a partir da Revolução Industrial, foram as mariposas escuras. Dessa forma, o número de mariposas escuras deve ter aumentado, já que elas ficaram camufladas quando passavam nos troncos escuros. Então, quem passou a ficar camuflada na Revolução Industrial foram as mariposas escuras. Dessa forma, ela conseguiu se reproduzir e dar aí um aumento em sua população com essas características. E esse processo ele é chamado de seleção natural. Exercício 6. Em uma ilha havia 2 tipos de sementes, as grandes e as pequenas. Havia também 2 tipos de pássaros, os de bico grande e de bico pequeno. Só os pássaros de bico grande conseguiam quebrar e comer as sementes maiores. Após um longo período de seca, as sementes menores praticamente havia desaparecido, o que deve ter acontecido com o número de cada tipo de pássaro durante a época de seca. Justifique sua resposta. Bom, então nessa questão temos uma adaptação, uma mudança em relação ao meio ambiente. E quando o meio ambiente muda, o que acaba acontecendo? Os organismos, eles precisam se adaptar ao meio ambiente, porque não é o meio ambiente que se adapta aos animais, e sim os animais que acabam se adaptando ao meio ambiente. Bom, então o que aconteceu? O número de pássaros de bico grande deve ter aumentado, já que somente eles conseguiam se alimentar das sementes grandes, que acabavam tendo em grande quantidade. Já o número de pássaros de bico pequeno diminuiu, já que esses não conseguiram comer as sementes grandes. A característica de bico grande representa uma vantagem adaptativa, considerando as condições do meio ambiente. Ok? Bom, turminha, então finalizo aqui os exercícios que passei para vocês anteriormente, o que vocês não conseguiram estar resolvendo, espero que tenha ajudado. Um beijo e até a próxima aula.